lapisinho, tópico, e quando for alguma coisa, eu vou dar uma dica. Anota aí, faz uma pesquisa, tá? Por quê? A gente já tá careca de saber que os nossos 50 minutos não dá para chegar num arroz de um neurônio. Quem leu neurônio? Neurônio, putz, tá? Mas eu vou entrar no assunto. Eu não estou aqui para enfeitar, tá? Eu estou aqui para ser bem direto, que não dá tempo. Então eu vou falar assim, putz, anota isso, anota aquilo. O trabalho que eu vou pedir para vocês é um trabalho que a gente vai falar sobre ele dentro do laboratório, tá? Então ele não é para ferrar ninguém, nem nada. É mais assim, para ter conteúdo, tá? Primeiro, olha a pergunta, são 5 perguntas, tá bom? O que é neurônio? Quais os componentes da estrutura anatômica de um neurônio, tá? Dendritos, axônios, corpo celular, núcleo, baía de milanina, onde faz a sinapse? Nos dendritos ou nos axônios ali? Eu quero que vocês tenham essa intimidade com o tema, tá bom? Existe diferença, olha só essa sacada, quem estudou muito hoje talvez pegou essa sacada. Os neurônios, que a gente vai falar um pouquinho, na baía de mielina, ele tem uma diferença do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Tá? As células que diferem na composição da baía de mielina, ela tem essa diferença. Eu já estou dando uma dica para vocês saberem onde vocês vão pesquisar. Eu quero saber qual é essa diferença. Tá? Explique e fale quais os tipos de neurônios quanto à sua morfologia. O jeito que ele é feito, ele é duplo, ele é único, existem essas diferenças. São 3 tipos só, tá? Não estou pedindo para vocês desenharem o neurônio ou fazerem um texto extenso sobre essas perguntas. Eu quero, mas é que vocês vão procurar, tá? Explique e fale quais os tipos de neurônios quanto à sua função. Então, assim, a morfologia, o jeito que ele é feito, e esse jeito, ele tem uma função. Tem uns que são mais para os músculos, tem uns que são mais para as nossas sensibilidades, para ouvir, para sentir o calor, o frio. E tem uns neurônios que eles juntam um neurônio com o outro e falam assim, eu vou fazer um sistema mais complexo, tá? Eles são neurônios de ligação. Só são 3 também, tá? E a diferença entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. A gente vai abordar um pouquinho disso tudo nessas questões aqui, tá bom? O Cauã já está fazendo essa chamadinha aqui, me ajudando, e depois ele vai entregar um para cada um, tá? Primeira coisa aqui, ó, o trabalho é individual, tá bom, gente? Ele é escrito manual e ele pode ser entregue no dia 4/3, já é mês que vem. Pode, quem não veio pode levar, tá? Não tem problema. Só que eu vou pedir para entregar na segunda-feira da semana que vem, sem choro. A gente vai começar a nos educar enquanto a compromisso, quanto a meta, quanto horário, tá? E a quanto a datas para entregar. A gente sabe que no semestre passado foi aquele conturbação, né? Aquela conturbação, entrou no outro professor, blá blá blá. E aí acabou que algumas coisas a gente relevava. Então aqui a gente vai começar do zero, alguma coisa bacana, bem legal, tá bom? E entrega no dia 4. Eu já falei. Gente, se vocês escreverem, passarem uma linha, uma régua, na verdade, fazendo uma linha, bem escrito cabe nessa folha aqui, para vocês terem ideia do campo de informação que às vezes é preciso. Eu não preciso de 2, 3 páginas. Eu preciso de uma informação objetiva. Eu quero que... É claro que vai valer nota para cada pessoa, mas o meu interesse de vocês é no celular, no Google, de onde que for, pesquisar lá, digitar, sem ser Braille. É Braille? Fala, Braille. Sem ser. Papai Google. E aí, não, mas se for também, você vai ler, sabe, Michel? Tá bom? É assim, eu fui atrás. Não, no Braille não. Agora, o que ele pediu? Aqui, ó. O portal tem que ter assim. Galera, a gente vai começar então. Nas nossas peças aqui, a gente não tem tanto conteúdo específico do sistema nervoso central. De cara já, o sistema nervoso central, o sistema nervoso, ele não é um sistema que a gente consegue ver como sistema digestório. A gente consegue ver o sistema nervoso central.
O sistema nervoso periférico, que eles são nervos e gânglios, eles nascem dos nervos, tá? E ele vai para a periferia do corpo, braços, pernas. Então pega só essa sacada, periférico, periferia, central, ele é um centro. Quem que vocês acham que é os dois componentes do sistema nervoso central? Pode errar, pô, quem pode errar? Quem leu? Vocês leram? Perfeito. Encéfalo e medula espinhal. Encéfalo, tá? O nosso encéfalo aqui, galera do fundo, galera do outro fundo ali. A gente tem o nosso encéfalo, tá bom? Toda essa camada aqui, ó, ele é o nosso cérebro. Mas o encéfalo, só do cérebro, a gente tem dezenas e dezenas de camadas. Eu estou falando do telencéfalo, só isso daqui, ó, tá? É o encéfalo, porque aqui tem o bulbo, eu tenho o tronco encefálico, não dá para ver tão bonitinho, mas vão procurar imagens do bulbo, vocês vão ter delineado. Até vou completar um pouquinho. É óbvio que a gente precisa de laboratório para ver, mas essa matéria em si, ela precisa de uma teoria, tá? Eu preciso falar, e a gente tem poucas peças. Depois dá pra gente combinar, se quiser, um laboratório, sala de aula, e pra mim tanto faz. Antes, então vamos começar. A Gabriele, ela respondeu que é um encéfalo e medula espinhal. Ela está correta. Não tem segredo. Se tiver essa questão aí, o que é sistema nervoso central, composição? Encéfalo e medula espinhal. Mas só o encéfalo, ele tem várias partes. Só a medula espinhal, ela tem várias partes. Putz, a medula espinhal, a gente tem lombar, cervical e torácica, tá? Então, assim, eu não lembro de cabeça aqui qual é a quantidade de cada vértebra de cada região, tá? Torácica, cervical e lombar, tá? Mas de cara vocês podem decorar assim, se a torácica, a primeira, é T, T1, T2, T3, T4, eu não lembro a quantidade. Lombar, L1, L2, L3, L4, tá? E depois vem a sacral. A mesma... São 5? Ah, Michele, bom, parabéns. Mas é isso. É importante saber? É importante, né? Quando tem uma fratura de T1, vai afetar. Por que é importante saber? Eu vou dar o gancho, tá? Porque quando eu tenho uma lesão medular, eu atingi o meu sistema nervoso periférico. Se eu atingir o meu sistema nervoso periférico, alguma comunicação com o meu cérebro não vai acontecer. E o sistema nervoso central, ele não vai conseguir coordenar e comandar informações. Então, vamos começar, assim, do zero. Se a Gabriele falou que é um encéfalo e a medula espinhal, primeira coisa, na anatomia do meu crânio em si, eu vou começar um pouquinho de forma externa. Eu tenho 3 meninges, tá? 3 meninges. Pode falar, quem quiser falar pode ficar à vontade, tá? Tá. Vocês acham que tem esses nomes têm uma ordem ou não? Tem. Entendi. A pia é mais fina, a... Lá fora é a do meio. Tá. Imagina. Três folhas de papel assim, ó. Tá? No meu cérebro. É claro que é uma película, né? Imagina isso. Para a gente fazer um laboratório aqui, porque não vai ter. Essas meninges que falam, ó, da meningite. Se eu tenho meningite, é meninge. Se eu tenho a palavra, ela tem o prefixo, ela tem o radical, que é o meio dela, e um sufixo. Então, se eu tenho meninge e o sufixo it, é infecção, né? A gente tem meningite, né? A gente tem sinusite, a gente tem toda uma nomenclatura com it, então a gente já sabe que meningite é infecção dos meninges. Tem bacteriana, tem viral, mas vamos lá. Pia mater, aracnóide e dura mater. Dentro dessas meninges, elas não vão entrar em atrito, ela tem um líquidozinho, tá? Céfalo. Independente do céfalo raquidiano. E a gente vai dando os toques. Céfalo raquidiano. Vamos fazer uma ligação aqui para vocês entenderem. E quando faz... como é que é o nome da anestesia raquimedular, né?
aqui medular. A anestesia, ele vai na medula espinhal, em alguma vértebra da lombar, obrigado. Da lombar, não é torácica nem sacral, é da lombar. Eu não lembro qual vértebra. E ele acerta a destreza e a habilidade desse médico, desse anestesiologista, ele acerta entre a dura mater e a aracnoide. É o líquido cefalorraquidiano que ele vai ter o contato com toda a medula espinhal, tronco encefálico que chega no cérebro. Então eu consigo passar uma comunicação dentro da medula espinhal, ela chega no sistema nervoso central, o sistema nervoso central libera a informação, tá? Descendo então, depois dessas 3 camadas que a gente tem um encéfalo, tá? Eu vou começar céfalo caudal, para a gente começar a entender as partezinhas. Já notaram então que a gente tem a divisão do encéfalo e do medula espinhal do sistema nervoso central. O sistema nervoso, SN, ele tem a divisão. A gente vai fazendo um mapa mental aqui, tá? Sistema nervoso central, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá? O sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Sistema nervoso periférico, nervos e gânglios. Os gânglios não são os gânglios que a gente tem em cima da tireoide, não são os gânglios que a gente tem as mulheres têm mais, que são na axila, nem na virilha. São os gânglios que os próprios neurônios têm. Tá? Esses neurônios que possuem gânglios, eles estão particularmente dentro do sistema nervoso periférico. Aí a gente já começa um pouquinho a dar umas diferenças, tá? Mas vamos lá. Quando sai das meninges e entra no cérebro, das diversas partes, eu vou pedir para vocês anotarem por curiosidade, não vou pedir na prova. Mas depois vamos procurar as partes de um encéfalo. Depois vocês vão procurar as partes de um tronco encefálico. Eu não vou pedir na prova, mas eu vou explicar o porquê, tá? Muita gente aqui já tem experiência, sabe como é que funciona. Parte do encéfalo e o quê? As partes do tronco encefálico, da medula espinhal e do encéfalo. O tronco encefálico, o bulbo e o diencéfalo, eles estão, se eu não me engano, tá? Vocês vão me perdoar, depois vocês vão pesquisar, tá na medula espinhal. E o encéfalo, ele tem o telencéfalo, diencéfalo e os lobos, né? Os lobos que são a divisão, se eu não me engano, tá? Eu peço perdão, eu estudei alguma coisa, mas algumas coisas eu não lembro, assim. Vamos lá. A partir do momento, então, que eu já conheço as partes de um sistema nervoso central e um pouquinho do sistema nervoso periférico, eu tento juntar os dois, tá? Eu vou dar o gancho na aula que a gente vai fazer sobre avaliação, que vai ser amanhã aqui dentro, tá? Quando eu vou fazer a avaliação de um paciente, eu vou juntar para vocês entenderem. Eu tenho que manjar, de entender, vou falar um termo grosso mesmo, de sistema nervoso central e periférico. O mínimo do mínimo para não passar vergonha. Em qualquer doença. Todas as doenças. Todas. O sistema nervoso central, gente, o que é o papel dele? Vai perguntar. Ele transfere informações, coordena o que tem que acontecer e passa, ó, Wesley, se vira, eu quero que você formate esse computador. Esse é o sistema nervoso central. Justamente. Ó, Shelly falou certo, Gabi falou certo, a Lili falou certo. Você viu que a definição é simples? A gente só tem que entender agora, já que ela tem uma definição simples de comunicação, quem que comunica? Ele ordena, o sistema nervoso central é o chefe, é central. Ele fala assim, aqui mando eu. Nesse corpo todo, mando eu. Só que eu não faço a ação. Quem faz a ação é o sistema nervoso periférico. Tá? Ele vai lá e age. Quando eu falo da importância de vocês entenderem as camadas, as partes de uma medula espinhal, Ele é mais a parte só dos comandos, no caso, periférico, né? todos os comandos. Pois é, mas E assim dos comandos, sensibilidade, tá? Reflexo, sensação de calor, sensação de frio, dor, movimento do corpo, a fala, tudo que a gente faz, o sistema nervoso central, ele olha o Juscelio e
fala assim, ó, você precisa falar sobre o jaleco dele, ele tem e você não tem. E aí o sistema nervoso periférico vai lá e faz a ação de gesticular, de falar, tá? Se alguém bater em mim e eu vou sentir, vai ser o quê? Os nervos, tá? Os nervos periféricos sentindo isso, em fração de milésimos de segundo. Esses nervos, eles jogam essa informação para a medula espinhal. A medula espinhal joga lá para o encéfalo do telencéfalo nas diversas partes. Ele vai falar assim, sentir dor ou calor. E aí você vai ter o reflexo de tirar ou não a mão. O sistema nervoso periférico faz acontecer, o sistema nervoso central fala e manda, ó, tira, em questão de milésimos de segundo, tá? Eu estou tentando achar um cérebro aqui, tá? Um pouquinho. Então, aqui tem o osso craniano, né? Nessa delimitaçãozinha aqui. A gente tem as meninges. E a gente tem também, dentro não, umas camadas bem superficiais. Essa aqui é a mais simplesinha para a gente entender alguma coisa. Os lobos do nosso cérebro, tá? É importante a gente já entender isso daí. O nosso cérebro, ele divide em dois hemisférios, tá? O direito e o esquerdo. O direito, eu acho que ele é da criatividade, tá? E o esquerdo, criatividade, música, esportes, coisas artísticas, é mais assim, não é questão de ser delicado, é questão assim de mais... Imaginação, muito bom, Ezra. O lado direito, ele é lógico, ele é racional, ele é matemático, ele é objetivo, Pode falar, pô. O sentir... a gente tem sensibilidade um pouquinho, mas os dois fazem os papéis, tá? Justamente, é o direito. Você pensa assim, legalzinho, o direito, chato o esquerdo. O esquerdo é objetivo, pragmático, ele quer alguma coisa certa, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho uma AVE, um AVC, um derrame, independente do nome que o pessoal dá, ela vai afetar uma parte do meu cérebro. É óbvio, né? Eu falo cérebro, a gente pode falar encéfalo, tá bom? Quando essa parte é afetada, eu tenho 4 lobos, né? Eu tenho o lobo frontal, tá? Cada parte tem dezenas de informações. Eu vou falar do lobo frontal, por exemplo, que ele é da tomada de decisão. É a parte do cérebro que coordena a fala, né? As nossas atitudes, os nossos gestos. Então ele coordena mais assim. Pode ou não pode fazer? Não é que está certo ou está errado, tá? Ele coordena assim. Você quer fazer? Ele que domina essa parte. Eu tenho atrás do meu crânio, bem um pouquinho atrás, então, o occipital. Meu Deus. Tá? Essa região aqui, atrás do bulbo. Occipital. O cérebro, ele não vem com cálculo de centímetros, tá? Daqui para cá é occipital. Daqui para cá é frontal. Nessa região, ó, suponhamos que a gente tem aqui, ó, frontal e occipital, tá? Uma ideia. Aqui no meio é parietal. Temporal? Não, é temporal. Me corrige, pô. Justamente. Eu falo temporal aqui por causa da têmpora. Eu me engano mesmo. É temporal mesmo, aqui em cima, tá? Nessa região aqui do vão entre os dois. E aqui é parietal. Faz essa cola comigo. Não perde mais. Frontal, frente. Occipital, atrás. E eu só sei por causa dessa cola que ela é ao contrário. O temporal não é na têmpora, tá? É em cima. E aqui a gente tem o parietal, que é uma região acima da orelha, tá? Próximo, infelizmente, à têmpora, mas não confunde, tá bom? Cada parte dessa, ela tem uma função dos seus neurônios. Quando a gente tem um AVL, derrame, etc., dentro do tronco encefálico, a gente tem, dentro da medula espinhal, a gente tem o tronco encefálico. A gente tem outras camadas, por isso que é importante vocês estudarem. Então, quando eu tenho um derrame, se afetou o meu lado direito, para cá, vai afetar no meu físico do lado esquerdo, tá? Dentro do tronco encefálico, da medula, ela tem é um feixe de nervos, tá? É anatomia nossa.
Tem o mesencéfalo, mas eu acho que ele passa do... O mesencéfalo faz parte do tronco encefálico, mas ele passa da medula espinhal. E daí a gente tem tronco encefálico, mesencéfalo, talvez diencéfalo, ou terencéfalo, eu não lembro. Tá. Pesquisa. É importante só para vocês terem essa imaginação de quando falar uma doença, do que está acontecendo. Então, o tronco encefálico, que é da medula espinhal, a gente tem outras partes, como o Michele falou, ele faz um feixezinho. Do lado direito, um feixezinho de nervo. Ele vem do lado esquerdo, e do lado esquerdo, ele vem do lado direito. Tá? Por isso que acontece esse detalhe aí. Então, vamos lá. Os neurônios fazem essas sinapses de comunicação, de informação, seja dor, seja sensação, seja da fala, seja de sensibilidade. A gente está falando do sistema nervoso central, tá? Então, os neurônios, a gente tem essas sinapses. As sinapses acontecem dos dendritos. Vou explicar melhor. A gente tem, nas camadas dos neurônios, podem anotar, dendritos, corpo celular. Qual que é o outro dentro do corpo celular? É núcleo? Núcleo celular. Núcleo celular, beleza. Ele é uma célula. A gente estudou sobre células, procariontes e eucariontes. Tá? Ele é uma célula. Alguma dessas duas. Ele tem também o axônio. Beleza. No axônio eu tenho a bainha de mielina. Não tem segredo para escrever. Bainha de mielina. Então, um neurônio comunica com o outro. Quando ele recebe a comunicação, se eu falo que o sistema nervoso central ele é de comunicação e de dar ordens, os neurônios recebem essas ordens. Quando eles recebem, o impulso elétrico chega pelos dendritos, tá? Dendritos. Ele recebe informação. São vários dendritos, tá? É que a gente não tem um neurônio aqui, mas o neurônio... Todo ramificadinho. Eu vou fazer no ar para a gente ter uma ideia assim. Ó. Imagina o núcleo, uma célula, várias perninhas aqui, são dendritos, eles se acoplam, né, em outros neurônios e trocam informação, e um maior, um axônio só. Tá? Esse axônio é o que ele manda a mensagem. Então, quando ele manda, ele tem as sinapses que vão chegar perto dos dendritos, e aí passa informação. De dor, ou de alegria, ou de felicidade. Tá? Tem uma... 1 metro, eu vi isso também. A gente pesquisou no mesmo lugar. Tem neurônios que podem ter mais de 1 metro, tá? São longos, né? Mas é difícil, tá? É uma curiosidade aí. Quando eu trabalho nessa questão do sistema nervoso central, ele tem a comunicação direta com o sistema nervoso periférico, tá? É diferente só os nomes, para vocês entenderem só resumidamente, que ele vai fazer o quê? Ele comanda os movimentos, a fala, e o outro manda, ele ordena. Tranquilo aí. Para que ele faça isso, ele precisa dos neurônios. Então a gente já começa a entrar nas informações, tá? Tirando as partes que a gente falou do encéfalo. A medula espinhal, então ela divide, tem várias divisões, né? As vértebras, cada uma com seu nome. Então a gente já localiza primeiro torácica, sacral e lombar, já para ter essa diferenciação também e conhecer, tá? Por isso que fala, tô com dor na lombar, né? Geralmente é região lombar, é óbvio. Então, quando agora, passando um pouquinho para o sistema nervoso periférico, a gente só vai trabalhar com nervos e gânglios, tá? Imagina, esse amarelinho, esse amarelinho aqui, ele é parte da medula espinhal, tá bom? E toda vértebra, ela tem 2 ramificações, todas. Essas ramificações, elas vão nascendo os nervos. É como se fosse um rio desaguando, tá? Centenas e centenas e centenas de impulsos nervosos a gente pode ter. Nos nossos dedos, mãos, pernas, braços, orelha, enfim. Tudo isso ramifica para todo o corpo. Só que aqui é o caminho central para chegar no encéfalo. Tá ok? Quando eu participo, então, dessas comunicações dos neurônios,
eu participando agora do sistema nervoso periférico, eu só vou falar de nervos e gânglios, tá? Quando eu falo do sistema nervoso periférico, são neurônios também, só que tem a diferenciazinha dos neurônios, tá? Só da bainha de melanina. Por que eu falo isso? Porque a bainha de melanina, a função dela é proteger. Como que um neurônio comunica? Anotem, tem um impulso elétrico e um impulso químico. Tem dois impulsos que ele pode fazer esse processo, tá? O impulso elétrico ele é um elétricozinho mesmo, químico, e o elétrico, e o químico geralmente ele é condicionado a sensações, a dopamina, por exemplo, tá bom? A serotonina, a endorfina, a anorexia, noradrenalina, também cortisol, é noradrenalina, tá? Que libera nas adrenais, que é em cima do rim, no baço. E químico. E assim, ó, é a mesma coisa que você tá numa mata e aí você vê o rugido de um bicho lá. Tá na mata e tem leão. Vamos lá, onde que eu tava? Mata. Tá. Ele dá esse impulsozinho, tá? Se eu estou falando de neurônios, estou falando de sistema nervoso central, se é transmissão, comunicação, os neurônios são neurotransmissores. Acabou. Eles fazem a transmissão com esse impulso, essa descargazinha de informação. Ela pode ser elétrica ou química. É só para a gente poder delinear um pouquinho mais, mas no contexto geral, ele só transfere informação, tá bom? Para a gente não ficar macetando. Quando ele faz esse impulso, né, essa neurotransmissão para outro neurônio, então ele consegue fazer o que o sistema nervoso está pedindo. Até aí, tudo bem. Tá? A gente tem, baseado também dentro do sistema nervoso, o sistema nervoso autônomo. Ele tem o parasimpático e o simpático. Tá? São dois nomezinhos só para nós. Nossa, nós temos o mesmo site, né? Não, mas é legal, é isso mesmo. Deixa eu só colocar aqui o... Deixa eu colocar um ponto aqui para vocês, ó. Tá. Pode falar. Não. É o parasintético. É o simpático, de simpatia. E o para e a palavra simpática. Tá? Não tem dois erros. Gente, alguém falou que o simpático é da ação. E o para, ó o para, parou, para, simpático. Ele é o contra da ação, então. Ele vai parar, ele vai tirar aquele movimento que o simpático está fazendo. Eu vou dar um exemplo do que é o simpático e o parasimpático, tá? Quando... Ó, vou fazer um teste aqui agora. Cada um olha pro olho do outro aí. E olha Gente! Olha o preconceito, professor, olha o preconceito. Ai, quero ver seus olhos. Vem cá, vem. Olha, é quieto, né? Os olhos, pra ver a reação. Vixe. Continua olhando pro olho do colega. Olha pro colega. Meu Deus, tô levando a sério, meu Deus. Era pra ver o que? Desidratando? Dilata. Tá. Os gatos fazem muito isso, tá? Quando a gente está num ambiente de muita luz, a nossa pupila contrai. Ela se defende, ela fala, nossa, tem muita luz. Para ela se adequar à luminosidade e não tá? Esse é o parasimpático, por exemplo. Quando a gente está na noite, a nossa pupila dilata.
Ela dilata, é natural. Para quê? Para que ela tenha mais capacidade de absorver luz e aí poder enxergar melhor, tá? Então isso é o simpático, então ela dilata. E o parasimpático ele para. Então ele faz essa coordenação, tá? O sistema nervoso autônomo também, ele coordena nossas vísceras, né? Várias vísceras a gente tem. Não só as vísceras do intestino, tá bom? O estômago, tá? A nossa traqueia, ele é involuntário, ele é autônomo, ele trabalha sozinho, por conta própria. O sistema nervoso não precisa mandar nele, tá? E o sistema nervoso central não precisa mandar e o periférico nem passa perto dele. Tá? Por mais que eles tenham ligações com um dos 3 tipos de neurônios que fazem a ligação dos neurônios, tá? Depois, quando vocês forem ler, às vezes cai isso no conteúdo de vocês. Então, por exemplo, eu anotei aqui, ó. Um exemplo de simpático, tá? Tudo que for para mais um pouquinho, que cresce, que aumenta, é um termo bem simplesão. Pupila dilata, frequência cardíaca aumenta. Alguém aqui agora, que entrou naquela porta, pensou em falar assim, nossa, eu vou coordenar a minha respiração. Ou agora que está pensando? Não. Não. É a mesma coisa que eu pedi assim, ó, não pensa no elefante amarelo. Todo mundo pensou, tá? O que eu estou falando com isso é que o sistema nervoso autônomo que ele manda para aquele lugar, o sistema nervoso central e o periférico. Ele pensa sozinho. Se o sistema nervoso tiver várias informações, ele não vai coordenar. Vamos lá, outra situação. Quando eu... Por isso que existe a lanterninha do pedido da gente fazer o exame. Por quê? Porque se eu tiver com um paciente... Vamos dar uma sacada aqui, ó. Se eu entendo que os meus nervos periféricos eles vão para todo o corpo e eles que têm a sensibilidade, o meu olho, ele tem os nervos do sistema nervoso periférico. Mas vocês estão entendendo que eu falei do sistema nervoso autônomo. É claro, porque eu posso sentir dor ainda, tá? Mas a pupila não coordena. É igual quando é uma paciente que está consciente, mesmo que bateu a cabeça está consciente. Mas você só vai saber se aconteceu algo realmente quando você vai fazer o exame de vista. Muito bom, eu queria falar disso. Legal, parabéns. Ela falou perfeito. Paciente TCE, né, queda da própria altura. Caramba, velho. Bom. Então ele vai ter um trauma na onde? Em qual parte do meu sistema nervoso central? Pode falar, pode errar. Não, caiu. Esse esquerdo ou direito está na onde? Cérebro. A gente vai ter no encéfalo dele um trauma lá dentro. Se eu tenho um trauma lá dentro, eu bati no meu sistema nervoso central. Deu um tapa. O meu sistema nervoso central, ele vai... Se ele não consegue comandar direito, se eu não consigo ordenar direito, como é que o meu olho vai estar? Ou ele vai estar contraído ou dilatado. Existe uma diferença. O contraído, ele... Me ajuda aí, Marcos, alguém que vai saber. O contraído, ou ele está com trauma, ou ele está com hemorragia, ou ele está em óbito. Tá? O contraído não é quando ele está em choque, professor? Não, é dilatado. Choque hipovolêmico, por exemplo, ele está perdendo muito sangue. Ou uma hemorragia interna ou externa, ele vai estar contraído. Pode ficar diferente do Podem. Justamente. No nossa, amanhã, a gente vai ver, eu acho que já das pupilas já. Isocóricas, anicóricas, tem várias. Pode falar. Essa modalidade esportiva de dar tapa na cara. Ai, Eu vi um Rios hoje. Então, quando dá aquele tapa lá, que a pessoa cai no chão esticadinha assim. Aí sim. Atingiu qual lugar ali da parte Na verdade, acho que já caiu tudo, né? O sistema nervoso. Deixa eu. É uma pergunta boa. Mas ela é simples de ser respondida. Mas se for. Quando você bate na cabeça, você não escolhe uma região do cérebro. Tá? Como eu falei para você, que ela não tem delimitação. Então, quando você leva um tapa, um tombo ou alguma coisa, ela vai atingir o cérebro. O cérebro no todo, porque você vai chacoalhar. Quando eu chacoalho o cérebro, quando eu bato a cabeça, a gente fica, eu vou explicar assim pra você entender resumidamente, a gente fica tonto, parado. Deixa de ter uma conexão momentânea ali entre os neurônios. Não passa informação. E quando eu falo informação para você, É isso que não é aconteceu com o informação, Bambam. tipo, tô sentindo dor. É informação de respiração, é informação de frequência cardíaca, é informação do meu
no meu bulbo, onde que me dá o equilíbrio. O seu cérebro inteiro, depois, com exame físico, anamnese, tomografia, você vai descobrir onde que ele foi afetado. Uma pergunta legal a sua, porque o cérebro, quando ele tem derrame, ele morre a parte do cérebro, né? O que é o derrame? Tem que ter um isquêmico, hemorrágico, isquêmico não chega o sangue, forma uma penumbra, né? Uma nuvem ali, não tem alimentação de oxigênio, aquela parte morre. E o hemorrágico rompe, né? Não é aneurisma, ela dá uma rompida, sai sangue e ali tem, né, a PIC, que é a pressão intracraniana, sobe, geralmente tem que fazer cirurgia, cortes meninge, faz todo o movimento. Mas vamos lá. Quando eles levam um tapa, uma queda, alguma coisa do tipo, e a pessoa, sabe, muitos esportes, tem aquele de futebol americano, tá? Eu conheço o apelido dele é Negão, Eduardo Negão. Ele era, agora ele não é nadador, mas ele lutava e brigava. Até um dia que ele começou a ter dores de cabeça forte e febre, E aí tem um coágulozinho no cérebro, ele não pode mais lutar. Coágulozinho porque tomou uma pancada, no dia não deu nada, tá? Algumas pessoas, AVE, certeza que vai ter uma falha da cognição ali, tá? Um problema encefálico. Esse problema pode prejudicar a fala, a visão, tá? Ou os movimentos de uma parte do corpo, ou as duas. Quando prejudica uma parte do corpo, o meu neurônio, ele deixa de comunicar. Ele não fala mal, não movimenta. Só que, se for uma pessoa resiliente, que é esforçada, que ela faz fisioterapia e que ela faz exercícios cognitivos, ela faz uma situação, um milagre dentro da medicina e que também envolve, né, espiritualidade, chamada neuroplasticidade, tá? Se eu tô com antigamente, na psiquiatria, eles não tinham tratamento de remédio e tudo mais. Vou falar bem rapidão, era excluído e eles faziam uma coisa chamada lobotomia, tá? Lobo frontal e tomia, traqueostomia é um furo. Eles furavam o lobo frontal para ver se a pessoa voltava ao normal, tá? E ele não voltava, tá? É uma pancada, não voltava. Nisso tudo, algumas pessoas elas conseguiam desenvolver ainda a fala e a tomada de atitude. Aí as pesquisas foram indo e tudo mais, descobriram neuroplasticidade. O que é? Quando você escova os dentes com a mão, né, direita, vamos falar assim, e você perde o movimento dela, você tem que recuperar a sua higiene com a outra mão, ou alguém vai escovar para você, tá? Quando você faz esse movimento de ambidestria, você está trabalhando com outra parte do cérebro. Tá? Ou seja, mesma coisa que fazer, jogar xadrez, quadradinhos, você tem que fazer os nomezinhos, né? Esses exercícios cognitivos atrasa completamente o Alzheimer. O que o Alzheimer é? É as mortes dos neurônios ali, algumas partes do cérebro, esquecimento e tudo mais. Então acontece... Fazer palavra cruzada. Cruzada? Palavra cruzada. E você tem que achar. É uma coisa que você lê assim a pergunta e tem que achar os nomes. Palavra cruzada, não é o nome? Caça-palavra também. Caça-palavras também. Cara, aquelas revistinhas do João Bidu lá, do. Acho que não vou ter Alzheimer não, então. R$2,99. Pra idoso, é a melhor coisa que tem. Pra gente, é porque a gente tá no dia a dia, né? E tudo mais e tal. Mas pra quem é idoso, cara, é a melhor coisa que tem. É uma baita de uma neuroplasticidade. Então, vamos supor que eu tinha... Já aconteceu comigo o PCE, né? E eu perdi a minha fala. Perdi. Não consigo falar porque a área que afetou o cérebro é a área da fala, tá? Os lobos, eles têm cada uma área da fala, uma área da escrita, da criatividade, também. Mas a parte do sentimento Também, o sentimento é importantíssimo. Coloca uma sonda aí. Justamente. Tem um processo psicossomático, né? A mente ela é violenta. Deixa eu falar da neuroplasticidade aqui, ó. Então, a parte lá que fala, morreu. Outra parte, se eu tô lendo, se eu tô tentando falar, se eu tô fazendo fisioterapia, fonoaudiologia e tal, o meu cérebro ele vai falar assim, ó, eu quero agora que você, esse lado aqui que não tem nada a ver,
aprende a falar. Então ele faz uma neuroplasticidade. Neurônio, ele consegue se esticar, ele consegue se transformar e ter o papel do neurônio, mas ele não vai lá para aquela parte que morreu. Onde que ele está lá mesmo, ele atua. Agora eu vou falar. Então ele vai falar um pouquinho mais arrastado, ele vai andar um pouquinho, a deambulação mais lenta, né? Uma marcha lenta. Ele pode criar algumas funcionalidades dentro da neuroplasticidade. Os neurônios, eles não renascem, eles não nascem de volta, tá? Mas eles têm essa capacidade de plasticidade. A gente chama de plasticidade cerebral. É fenomenal. Uma coisa, isso é só, a gente está falando só do sistema nervoso central. Por isso que é legal saber disso. Então vamos lá. O Juscelio ficou doente. Eu posso perguntar assim para o Juscelio. Se eu saber as perguntas certas, tá? Tem que ter técnica para isso. Técnica que eu digo não é as perguntas certas. Um exemplo, eu posso fazer assim, como é que é o seu nome mesmo? Eu vou voltar no Juscelio, tá? É outra pergunta. Leidiane. Ó, Leidiane. Tá tudo bem com você? Pode responder o que você quiser. Tá sim. Eu fiz uma pergunta fechada e afirmativa. É uma técnica. Ela vai responder que tá tudo bem. 80% ela vai dizer sim, automático, inerente do inconsciente humano. Mas e se eu perguntar para ela como você está se sentindo? Eu vou jogar, ela vai mudar a resposta, eu vou jogar 50% para ela responder do jeito que ela quer. Olha, eu tô bem, mas tô cansada. Ela já não me respondeu, tá tudo bem com você? Ah, eu tô cansada. Ela não me respondeu assim, ela respondeu que tava tudo bem. Eu fiz outra pergunta, ela me respondeu que tá cansada. Tá tudo bem ou tá cansada? Não é assim que a gente vai falar. Tá? Eu parti pro justo. Eu tô dizendo que o próprio um pouquinho que ele falou sobre o falecimento do ente querido e a outra pessoa desenvolveu um Alzheimer. Eu estou fazendo essa ligação porque o sistema psicossomático de perguntas, de falas, de gestos, tudo envolve no sistema nervoso. Vou dar uma outra questão simplesinha. O Juscelio, então, teve também um AVE, né? Acidente vascular encefálico. Ele não sabe mais andar dentro da casa dele. Mas eu sei, porque eu estudei. Não eu, Tarcísio. A gente está estudando isso daí. Vocês vão saber disso. Que o cérebro dele sabe. Mas o Juscelio não. Se o Juscelio não sabe, porque o neurônio tomou no toba. Morreu o neurônio. Só que eu sei que tem neurônio que sabe, que pode fazer a neuroplasticidade. E aí eu falo assim, Juscelio, me leva na cozinha da sua casa. Juscelio vai pra sala, vai pro banheiro. Não sei o que é a cozinha. E eu quarto. O que eu tenho na cozinha? Comida. Me leva onde que tem geladeira. Ele vai me levar lá dentro da cozinha. Nem ele vai saber como. O que eu descubro? Os neurônios estão funcionando de localização, de orientação. Então, de pergunta. Eu levo esse cara para fazer uma tomografia. Vamos saber onde que afetou. Dependendo de onde que afetou, eu tenho as medicações certas. Betaestina, que aumenta a circulação só do... Ele é tipo uma tadalafila do cérebro. Você está entendendo? E aí eu tenho várias outras medicações que aumentam a circulação sanguínea, dilatam as veias do cérebro e, enfim, vou descobrindo. Só do sistema nervoso central. É muito amplo o sistema nervoso central, mas a gente só quer saber as partes, o que o neurônio faz. Por isso que quando eu falo para vocês lerem uma coisinha, ou pesquisarem então nos computadores, são importantes para a gente entender um pouco mais de doença. Né? Professor, por isso quando uma pessoa sofre uma fratura, uma perda, fratura o exposta. português correto. Pode falar. Uma lesão na medula, na lesão na coluna medula. e perdeu daqui para baixo. Tá? Perdeu A daqui gente, pra baixo. a gente vai corrigindo devagarzinho, mas tá certo. Sim, daqui para baixo a pessoa perdeu o Nervos sentido inferiores. de tudo isso, Uhum. perdeu o sentido. Aí no caso, já vi casos Pode de família, falar. mas da pessoa ser casada, indivíduo do cérebro, como se diz, voltar a ter relações normais com a pessoa, porque funciona indivíduo do cérebro que estimulou as partes baixas para funcionar normal. Então é a parte do cérebro que comanda, né?
Justamente. Tem tudo a ver ali. Não, Por mais que a pessoa não caminhe, perca os movimentos. Nossa. Gente, ó, então a gente sabe do sistema nervoso central, periférico, o autônomo. Então, a gente tem o parasimpático e o simpático. Não tem muita confusão. O simpático ele é mais de luta, de fuga. A luta e fuga é um termo para vocês entenderem que ele está tendo ação. Tá? E o parasimpático ele vai parar um pouquinho. Tá? Quando a gente corre, eu não penso assim, coração bate mais, eu preciso de mais oxigênio. O simpático sozinho vai falar assim, se vira, a gente vai bater sozinho. O que ele vai fazer? Aumentar a frequência cardíaca, vai bater mais no coração. Se ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a minha FR também, frequência respiratória. É o simpático sozinho, ele percebe isso. E quando eu vou parando de correr, de caminhar, ou tendo uma velocidade melhor, o parasimpático ele vai agindo, liberando hormônios, fazendo a comunicação do sistema nervoso com o sistema nervoso periférico. Que, ó, se eu tô terminando e parando de correr, o sistema nervoso periférico vai identificando isso. Joga pro central. O central, por mais que ele não tenha contato, aí eu chamo os neurônios que fazem as ligações e ele fala assim, ó, ele está passando informação aqui, a gente pode trabalhar. E aí o sistema nervoso parasimpático vai diminuindo a nossa frequência cardíaca e a nossa frequência respiratória também. Tá? Pessoal, nossa aula volta aqui horas? Até 9h40. Eu acho que é isso. Sistema nervoso. Pessoal, resumidamente, assim, ó, sistema nervoso central, periférico e autônomo. Pesquise as funções, as partes. E uma situaçãozinha ou outra seria legal também. Os nervos, por exemplo, nervo vago, nervo do trigêmeo. Não vou pedir nervo vago na prova, só que são... A dica que eu dou para vocês, pesquisem assim, ó, a importância ou os principais. A importância do sistema nervoso central. Os principais membros do sistema nervoso central. Ele vai falar do encéfalo. O encéfalo divide as camadas. O medula espinhal divide sobre várias camadas. Importância. Qual é o principal? Quando eu falo qual é o principal de tudo, qual é a principal função do sistema nervoso? Qual é o principal membro do sistema nervoso? Ninguém viu? Qual é a principal... Não, é a dica que eu dou para pesquisar. O que você ia falar?